mangá que tem tudo na medida certa. A gente tem mistério, comédia, ação, aventura, romance e personagens com personalidades muito únicas e fascinantes. Esse é Diários de uma Apotecária, novo lançamento da editora Panini, uma obra de enorme sucesso no Japão. Tanto a novel como o mangá vendem muito bem. Foi adaptado para anime. O anime terminou a primeira temporada agora em março e a segunda temporada já está confirmada para 2025. E finalmente nós temos o volume 1 da edição em português em mãos. Na verdade, a Panini acabou de lançar o volume 2 já. Essa é uma obra em andamento e no Japão tem 13 volumes até o momento. Mas afinal de contas, do que se trata Diários de uma Apotecária? Para você que nunca viu o anime, nunca ouviu falar sobre a história, eu vou fazer uma breve apresentação. Aqui, essa edição da Panini, e esses são os primeiros 4 volumes da edição em inglês. Bom, nessa história nós vamos acompanhar a jovem Mao Mao, que era uma apotecária. Ela tem um incrível conhecimento de ervas medicinais e venenos. Até que um dia ela foi raptada, vendida como uma serva para trabalhar no castelo do imperador. A história se passa na China, na época dos imperadores, e então ela precisa trabalhar no castelo do imperador como uma mera empregada. Porém, ela é muito inteligente, então quando ela escuta boatos dentro do castelo que os bebês do imperador estão morrendo misteriosamente, ela não consegue conter a sua curiosidade e também o seu conhecimento que poderia salvar a vida dos bebês que ainda estão vivos. Ela deixa pequenas cartas para as consortes cujos bebês estão doentes. Não são todas que vão acreditar na mensagem que ela deixou, mas uma das concubinas em específico recebeu a carta e obedeceu o que a Mao Mao tinha escrito e o bebê sobreviveu. Isso chama a atenção não apenas da consorte, mas de Jinshi, um eunuco que é basicamente um responsável pela parte do palácio aonde ficam as consortes do imperador. E ele arruma uma estratégia bem interessante para descobrir quem é a pessoa por trás da mensagem deixada para a consorte do imperador. E é fascinante. Ele é um personagem extremamente inteligente, assim como a Mao Mao. Então a junção dos dois é algo fascinante. Ela desvendou esse primeiro mistério, mas no palácio do imperador acontece muita coisa o tempo todo. Então Jinshi, com a ajuda da Mao Mao, vai começar a desvendar os mistérios e compreender as coisas que acontecem dentro do palácio do imperador. Bom, esse é só o início da história, é a pontinha do iceberg, mas conforme ela vai se aproximando do Jinshi, os dois vão tendo interações muito divertidas. As caras que a Mao Mao faz pro Jinshi são sempre espetaculares. E eles são os dois muito inteligentes, muito competitivos e geniais. A história segue bem essa mistura de compreender mistérios, desvendar o que está acontecendo e também conhecer um pouco mais a fundo os personagens que são apresentados. Esse núcleo principal, né? Especialmente Mao Mao, Jinshi, as consortes do imperador, compreender mais sobre o passado da Mao Mao e do Jinshi também, que é um personagem muito único. Ele é um eunuco de beleza andrógena, então ele chama a atenção de todos ao seu redor. Mas ele não é um simples eunuco, ele tem um certo poder e influência ali dentro do palácio. E com o tempo a gente vai entender o porquê dele ter todo esse poder. E é muito interessante. Os capítulos seguem um ritmo muito divertido de ler, muito interessante. Tem comédia, mas também tem cenas dramáticas, tem mistério para ser desvendado. A gente vai compreendendo melhor esse universo que está sendo apresentado, compreendendo o imperador atual, o imperador anterior, conhecendo mais das consorte, conhecendo mais da Mao Mao, aonde a Mao Mao foi criada também, conhecendo mais sobre o Jinshi, o que ele tem em mente. Também tem muito jogo de poder. Nós estamos dentro de um palácio do imperador com consortes, né? Concubinas, como vocês preferem chamar elas, mas enfim, as mulheres do imperador que estão ali competindo pela atenção e também pela chance de gerar um herdeiro ao trono. É muito, muito interessante, a história é muito rápida, você fica curioso, você quer ler um capítulo atrás do outro. Nesse primeiro volume são apenas 4 capítulos, então equivale mais ou menos a uns 2, 3 episódios do anime. O anime adaptou até mais ou menos o capítulo 40 do mangá. E a segunda temporada vai sair em 2025. Apesar do anime ter adaptado bem o mangá, ele pulou algumas partes para acelerar a história e conseguir adaptar partes mais importantes da obra, mas nada substitui a leitura do mangá.
Essa obra, o mangá, aqui na capa, você vai ver o nome de várias pessoas responsáveis. Aqui a obra original é a novel, porque o mangá de The Apothecary Diaries, né, Diários de uma Apotecária, é inspirado na novel de mesmo nome, que foi escrita por Natsuo Hyuga. Muito talentoso, a novel é incrível e eu acho que essa junção é muito interessante. A novel já era muito boa e juntando com os traços incríveis do responsável do mangá, a obra ficou ainda mais interessante. O anime adaptou muito bem, como eu disse, é muito interessante ver cenas específicas sendo adaptadas, mas o mangá tem detalhes, às vezes, que no anime não conseguiu adaptar tão bem as expressões de algumas situações. A Mao Mao tem raiva de alguns personagens que vão aparecer, e eu sinto que no mangá você compreende logo de cara quais são as intenções e sentimentos que a Mao Mao tem. E é muito, muito interessante poder acompanhar ela. A Mao Mao é uma personagem muito única. Aqui você vê as primeiras 4 capas. Olha quão linda ela é e quão cheia de expressões ela é. Ela é incrível, é uma personagem totalmente fora da curva. Eu não consigo pensar em outra protagonista que seja tão interessante como ela. Ela é muito inteligente, ela é sarcástica, não tem medo de bater de frente. A situação pode ter alguém numa posição até superior à dela, mas ela não abaixa a cabeça e é muito incrível ver isso. Ela é uma protagonista forte que exala toda a inteligência e a sabedoria dela, apesar de ser doidinha às vezes, porque ela adora um veneno, gente. Vocês vão ver como ela ama a oportunidade de mexer com ervas medicinais diferentes, venenos muito raros, e isso conquista ela completamente. E por ela ter uma raiva e um olhar de superioridade pro Jinshi, que é sempre admirado pelas pessoas e pela primeira vez é olhado com desgosto pela Mao Mao, ele fica completamente encantado, ele tá fascinado. Toda a inteligência e esse jeito único da Mao Mao chama muita atenção do Jinshi. Ela sempre faz essas caras pra ele e ele fica encantado ali. Ele é maravilhoso, ele é um personagem muito único. Você acha às vezes que ele tá zoando, mas ele é muito inteligente e tem muito mais coisa debaixo dos panos que a gente só vai descobrir bem mais pra frente na história, por isso vale a pena ler pra compreender mais as coisas. O anime adaptou até a parte onde a gente descobre sobre o passado dos pais biológicos da Mao Mao, mas o Jinshi tem uma questão ali familiar um pouco mais complexa, que é muito interessante de acompanhar e ir descobrindo também. Vale muito a pena, a obra é belíssima. A lombada tá uma gracinha, a Panini fez um trabalho incrível na edição, eu amei. A capa é linda, eu amei a fonte que eles usaram, tem um pequeno envernizado na capa. E a lombada é lindíssima, aqui tem a Mao Mao no cantinho, vai sempre ter a Mao Mao, porque todas as capas do mangá tem a Mao Mao na capa. Aqui os responsáveis, deixa eu focar aqui que é bem pequenininho. A edição não é muito grande, ela tem menos de 200 páginas, mas aqui, né, tem o nome de todos os responsáveis pela obra original, a composição, a arte, design de personagens. Aqui, Diários de uma Apotecária, o logo da Panini. A parte de trás nós temos o Jinshi, belíssimo. É uma obra recomendada para maiores de 14 anos. Eu vou ler aqui a sinopse oficial, mas, assim, é basicamente o que eu disse, só que de maneira mais resumida, né? Aqui a sinopse para vocês. Mao Mao é uma garota que trabalha na corte da China Imperial. A história começa quando ela, que antes vivia como apotecária no bairro das Cortesãs, acabou ouvindo um boato de que todos os filhos do imperador têm vidas curtas. Movida pela sua curiosidade e desejo por conhecimento, ela começa a investigar a causa por puro interesse. Qual será o destino de Mao Mao? Bom, esse é bem o início da história, são basicamente os 2 primeiros capítulos. Então, assim, ela era uma apotecária no bairro das Cortesãs, isso também é bem interessante sobre o passado dela. E ela vai usar o conhecimento dela, né? Ela foi sequestrada, vendida pra dentro do castelo, ela tá trabalhando como uma empregada normal. E ela escuta esses boatos e por ter muito conhecimento, ela vai mais a fundo investigar e consegue conectar os pontos e compreender o que tá acontecendo de verdade ali no castelo e deixa dicas para as consortes do imperador. Bom, é uma história belíssima, eu amo, os traços são lindos, as expressões deles, eu acho que é o que mais acerta na história, são as expressões dos personagens. A autora sabe transmitir isso completamente, assim, é incrível como ela transmite muito bem as expressões dos personagens, você consegue entender logo de cara. Olha aqui, olha como ela fica, ela é muito fofinha, ela é muito a cara do Jinshi também, a Mao Mao alegrinha, é tudo, é muito bom, é muito incrível. Vou mostrar agora aqui, né, então, as edições em inglês, o volume 1 da edição em inglês,
O volume 2, que é uma das minhas capas favoritas, é belíssimo mesmo. Aqui o volume 3. E o volume 4 que acabou de chegar. Eu acabei de gravar o unboxing do volume 4, mas eu acredito que esse vídeo de review vai sair antes do unboxing, porque vai demorar um pouquinho pra eu editar e eu prefiro trazer logo pra vocês o vídeo de review, mas depois eu deixo o link pra quem tiver interesse de ver mais detalhes dessa edição. Mas aqui é a capa do volume 4, que eu também amo, belíssimo. Essa parte também foi adaptada no anime e ela tá lindíssima no anime também. E aqui pra vocês terem uma ideia de como é a lombada em inglês e como ficou a nossa lombada aqui. A nossa edição é bem maior, a edição em inglês costuma ser menorzinha mesmo, mas aqui pra vocês verem, olha a diferença. Eu adoro ter a Mau Mau, como eu disse, todas as capas têm a Mau Mau. Na novel, as capas variam um pouco e aparecem outros personagens, mas o mangá, até o momento, são 13 volumes e todos têm o padrão de sempre só ter a Mau Mau na capa dos volumes, então todas as lombadas vão ter a Mau Mau, a mesma arte da capa na lombada. Olha que fofura, enquanto a edição em inglês fica mais no meio, a em português vai ficar aqui no cantinho de baixo, mas também é uma gracinha, muito lindinho. Olha a diferença de altura. É mais grossinho mesmo, as edições em inglês costumam ser assim mesmo, mas é bem menorzinho. É parecido com o padrão das edições em japonês, né? Aqui a parte de trás não tem muita diferença, tá dentro do saquinho, que já faz tempo que eu tenho essa edição. Em inglês custa $11. Eu vou deixar o preço de capa da edição em português, porque agora eu não lembro de cabeça, mas aqui é a mesma arte, não muda muito. Aqui é a parte de trás do volume 2 do mangá, que tem a consorte fofíssima. Eu adoro ela, ela é uma das minhas favoritas, e essa capa é com certeza a minha favorita. O volume 3, aqui com esse fofinho, eu adoro ele, ele é muito engraçadinho. E aqui o volume 4, que também é uma capa belíssima. E tem a consorte Aldu. Aldu, o nome dela, não é? Adu, não. Adu. Ela é fantástica. Ela é muito, muito, muito incrível. E a história é incrível, gente. Aqui, ó. O volume 4 já tem até o capítulo 21. Mas o anime adaptou mais ou menos até o capítulo 40. Eles pularam algumas coisas, mas finalizou com o finzinho do capítulo 40 mesmo do mangá. Mas vale a pena demais, gente, sério, deem uma chance. Se vocês gostaram do anime, vale a pena colecionar o mangá, porque é belíssimo. E tem mais detalhes de algumas cenas, né, que no anime eles não conseguem adaptar 100% da história. Então vale a pena dar uma chance pro mangá também. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa história, se vocês já conhecem Diários de uma Apotecária, se vocês viram o anime, o que acharam do anime, se vão colecionar o mangá, vale muito a pena. Acabou de ser publicado no Brasil, então tenham um pouco de paciência pra começar a aparecer bons descontos, tem que esperar um pouquinho, mas esperem e tenham paciência, pesquisem certinho pra conseguir colecionar com o melhor preço possível. É uma obra que ainda tá em andamento no Japão, com 13 volumes até o momento. A novel tem 15 volumes lá no Japão, também ainda não foi finalizada. Bom, pessoal, eu queria aproveitar o vídeo de review e adicionar esse detalhe que eu acabei esquecendo de comentar na hora de fazer o review pra vocês, porque eu não tinha relido na edição da Panini. O review foi baseado na obra que eu já conheço, já acompanho, eu tenho 4 volumes nos volumes físicos, né, em inglês, e eu leio acompanhando certinho conforme a atualização dos volumes lá no Japão. Então eu tô com a leitura em dia, conforme os capítulos saem lá no Japão. Eu também tô lendo a novel. Por enquanto, os últimos capítulos da novel é mais difícil de encontrar, então eu acompanho só resumos breves do pessoal lá do Japão que traduz para inglês e publica principalmente no Twitter, onde vocês conseguem encontrar bastante detalhe sobre a novel. Só que agora eu tava relendo o volume na edição em português e eu percebi detalhes da alteração da tradução. Além, é claro, da tradução do nome do Jinshi, que eu vou comentar mais pra frente, eles também alteraram o nome desta consorte, que é uma das mais importantes, que é a que aparece logo nas primeiras páginas, né? Tem aquela briga das consortes que tem os bebês, ela leva um tapa, e aqui o nome dela, além da... Depois eu vou comentar um pouco da qualidade também, mas além da qualidade, eu queria que vocês notassem, né? Aqui na edição em português, tá escrito como consorte Yui. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas enfim. Eu achei estranho, porque eu fiquei assim, cara, não lembro que o nome dela era assim. Então eu fui consultar a edição em inglês, e na edição em inglês, o nome dela tá assim, Gyukuyo. Não estou pronunciando corretamente, obviamente, mas mil perdões. Mas a questão é, o nome dela tá muito diferente. E eu vou tentar encontrar a tradução oficial da Crunchyroll, mas eu acredito que eles seguem o nome como da edição em inglês, porque
Eu realmente nunca tinha visto. Eu procurei nas scans também. Eles também usam o nome da consorte desta maneira, igual a edição em inglês. Mas por algum motivo, a edição em português alterou isso. E além disso, gente, é bem fácil notar a diferença da qualidade. Olha aqui, você vê que no rosto dela tem uma transparência, você consegue ver o quadro de trás. A página fica meio manchada. Aqui, ó, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe aqui no rosto dela, que vocês conseguem notar a página de trás. E aqui a edição em inglês, apesar de ter uma pequena mancha no rosto dela, você nota que é muito diferente a qualidade. Olha aqui, a qualidade do inglês e do em português. Eu vou aproximar até e vocês notam que a edição em inglês, os traços são mais fortes, a cor é mais nítida, né, dos traços, os detalhes é mais nítido e tem menos transparência. Então, assim, não são todas as edições em inglês que tem uma qualidade muito diferente da português, mas nessa edição em específico eu notei a diferença. Essa edição de The Apothecary Diaries em inglês, ela é um pouco mais cara. Esse volume 1 é 11 dólares, mas se eu não me engano, os últimos volumes já tá por 13 dólares, se eu não me engano. Mas enfim, agora vamos pular aqui pra parte do Jinshi, que por algum motivo virou Renshi. Quem é Renshi, gente? Quem é Renshi? Meu Deus, gente, eu ri. Eu ri muito, porque eu fiquei assim, quem é Renshi? Quem é você? Eu não conheço Renshi. Ai, meu, perdões, Panini, me perdoe, mas eu vou ter que rir, porque não faz sentido nenhum. Todo mundo conhece ele como Jinshi, gente, pelo amor de Deus. E vamos novamente para consultar aqui a edição em inglês. E a edição em inglês, obviamente, tá como Jinshi. Aqui, edição em inglês, né? Eu sou o Jinshi. O nome dele é Jinshi, obviamente. Mas em português ele virou Renshi. Assim, não sei se é uma questão da tradução direta do japonês, e se eles acharam mais correto traduzir como Renshi, mas assim, pessoalmente eu acho que não faz sentido essa alteração, até porque é uma obra que já é popular, já é bem conhecida, agora tem anime, então todos reconhecem ele como Jinshi. Vir como Renshi, pra mim, não faz sentido algum. Eu realmente não compreendi. Quando eu recebi a edição, algumas pessoas, antes de eu ler, o povo já tava falando assim, já que mudaram o nome dos personagens. E aí eu fiquei assim, ok. E aí alguém falou literalmente isso, olha o nome do Jinshi. E eu fui ver e eu fiquei assim, gente, quem é Renshi? Ai, olha, eu realmente não compreendo o porquê da Panini olhar isso e falar, vamos trocar o nome dele. Assim, de verdade, eu acho que confunde a leitura. Uma pessoa que viu o anime vai vir e vai ficar assim, por que o nome dele tá Renshi? Não faz sentido trocar Jinshi por Renshi, mas enfim. Eu acho que é uma questão de gosto pessoal. Acho sim que a edição em português tá bonita. Gosto das cores da capa. Em português os tons são mais vivos do que em inglês, que tem um tom meio pastel até. Em português são cores mais vivas. Eu gosto bastante disso, gosto da fonte que eles usaram, mas assim, pra mim, o maior erro, o único erro dessa edição é ter inventado o nome de Renshi, assim, ó, vamos ser sinceros, gente. Não compreendo, é uma coisa que eu realmente não entendi porque eles fizeram essa alteração. Até o momento, então, é a Consorte e o Jinshi que tem os nomes alterados na edição em português, que eu percebi, posso não ter notado, deixado passar algum outro, às vezes alguma das empregadas, algum outro personagem menor que eu não tenha notado a diferença do nome, mas esses dois foram os que eu notei e, assim, eu realmente não compreendo por que dessa alteração, mas enfim, é uma escolha da Panini. Jinshi eu acho que foi o erro mais grave, porque assim, não faz sentido trocar Jinshi por Renshi, mas enfim. Enfim, só queria comentar isso mesmo, pra quem comprar a edição em português não estranhar, vai estar como Renshi mesmo. Mas enfim, desculpa adicionar isso depois, é porque eu só notei agora mesmo, eu queria já ter gravado o vídeo falando sobre isso, é que eu notei agora porque eu fui reler. Porque eu fiz a review baseada no que eu sei da história, porque eu acompanho há muito tempo. Tô acompanhando a novel e tá muito boa, gente, sério. Sério, a novel tá numa parte muito interessante. O mangá também tá muito bom, já tem 13 volumes lá no Japão e é uma leitura fantástica. É um volume melhor que o outro, vale a pena ler. Pra quem... A edição em inglês, gente, ela é mais cara. É complicado de colecionar em inglês porque ela é mais cara. E agora a gente tem em português. Apesar dessas alterações, é melhor, é mais fácil para as pessoas lerem edição em inglês. Apesar de eu gostar bastante da edição em inglês, eu sei que é muito importante a edição em português. Eu fico muito feliz de ser publicado em português pela Panini, porque isso facilita que mais pessoas tenham contato com a história. Apesar desses detalhezinhos
É mais uma questão, assim, de implicância, gente, vamos ser sinceros, porque na hora da leitura mesmo em si, você nem lembra dessas transparências, você nem nota muito, você vai lendo e aproveitando o volume em si, que é maravilhoso, com muita coisa acontecendo. Tem alguns quadros que acabam tendo mais ou menos transparência, mas infelizmente faz parte, né? Essa edição foi feita na gráfica Core Print, que é uma boa gráfica. Se fosse na São Francisco, aí sim a gente podia sentar e chorar, mas graças a Deus é na Core Print. Então, assim, de modo geral é uma boa edição, eu recomendo. É uma edição que eu vou colecionar mesmo assim, mas eu também vou manter minha coleção em inglês, porque eu já tenho um apego por essa coleção. E vou continuar, já tenho 4 volumes mesmo, então vou dar continuidade na edição em inglês também, mas também vou colecionar em português. Quando tiver desconto eu venho avisar vocês. Sempre melhor ter paciência para comprar com um preço melhor. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final, se cuidem e até a próxima!